Olá, vamos começar agora a nossa primeira aula sobre amigurumis. O que são os amigurumis? Amigurumis são bichinhos feitos em crochê, que são enchidos como se fossem bichinhos de pelúcia, mas ao invés da pelúcia é utilizada a linha e a agulha. No caso do amigurumi, não necessariamente vai ser um bichinho. Pode ser uma fruta com olhinhos para ficar fofinha. Pode ser um docinho, pode ser uma plantinha. Vai depender da imaginação e daquilo que você queira criar. A ideia aqui é que até uma pessoa que nunca fez amigurumi tenha todos os materiais à mão para que nada falte para ela fazer seu bichinho completo. Lógico que alguns bichinhos específicos terão algumas variações, algumas coisas a mais, talvez até a menos. Mas o básico a gente vai mostrar aqui para você possa comprar. Basicamente seria uma lista de materiais para você ir até o armarinho e ter todos eles completos para a confecção do seu amiguinho. Primeiro, nós temos aqui linhas. Linha é o elemento principal para fazer o amigurumi. A linha vai ser a linha de crochê. Lógico que podem ser utilizadas outras linhas, por exemplo, lã, que normalmente é feita o tricô, mas você pode usar para fazer o crochê também do amigurumi. Eu trouxe aqui linhas de crochê mesmo. Podem ser linhas mais finas, linhas mais grossas. Eu não vou falar muito sobre linhas aqui, porque eu vou ter um tópico só sobre isso, falando maiores detalhes. Mas o importante a se dizer aqui no momento da compra é que existem receitas prontas de amigurumi. Você pode comprá-las, pode adquirir talvez com alguém que você já conheça. E nessas receitas, eles normalmente fazem as indicações de linhas e os tons. Por exemplo, se eu for confeccionar um Minion, o Minion ele é amarelo com a roupinha azul imitando jeans e tem o sapato preto, ok? Tem aí 3 cores de linhas. Mas qual tom de amarelo? Qual tom de azul? Normalmente numa receita você vai ter essa indicação. Mas você pode também criar o seu próprio bichinho, sua própria receita. Nesse caso, você escolherá as cores, você fará a anotação de qual tom que você utilizou. Escolhida a linha, é necessário utilizar a agulha adequada para aquela espessura. Então, ao comprar a linha, você, se não tiver, você tem que também fazer a compra da agulha para ela. Não adianta, por exemplo, eu comprar uma linha dessa espessura com uma agulha dessa espessura, porque ela é muito grossa para essa linha. Se eu tiver uma linha muito fina para uma agulha muito grossa, essa agulha vai acabar se prendendo no meio dos pontos toda vez que eu for puxar as laçadas. Mas se ao invés de uma linha fina para uma agulha grossa demais, eu tiver uma linha grossa demais para uma agulha muito fina, é perigoso eu conseguir acabar desfiando a minha linha todas as vezes, porque ela não vai conseguir puxar a linha toda, vai acabar puxando só alguns fios dela. E vai tirar a beleza da minha linha, vai deixar fiapos no trabalho, não vai ficar legal. Então, sempre atentar para isso. A questão do tipo de agulha vai depender da sua escolha, aquilo que você achar mais confortável. Eu trouxe aqui diversos tipos para que você tenha a noção para o momento da escolha. Aqui, uma agulha mais grossa de alumínio, ela é utilizada para trabalhar com barbante. Nesse caso, ela tem um cabo de biscuit. Um outro tipo aqui de cabo é o cabo de madeira. Ele é um cabo mais estreito de um lado e mais grossinho do outro. Ele também proporciona conforto. Esse outro cabo aqui é um cabo emborrachado, também muito confortável. Mas lógico, depende da sua preferência. Talvez aquilo que eu ache confortável, vocês talvez não achem. Um outro tipo, agulha de 2 pontas. Que é o ponto alto aqui? O ponto alto é que você está comprando 2 agulhas em uma. Desse lado aqui, ela é número 5.
desse outro lado aqui, ela é número 6. De lado, você pode ver as duas pontas. Escolhida a agulha pela espessura e também pelo seu conforto, no caso, o tipo de cabo que você preferir, é necessário ter também uma tesoura. Não precisa ser uma tesoura tão grande quanto essa, pode ser aquela pequena para bordados. Mas é necessário que ela tenha um bom corte, para não ficar desfiando a sua linha. E também, se ela tiver um bom corte aqui na ponta, como assim, ó, só a pontinha, vai ser muito útil para os casos em que você tem que cortar a linha dentro da peça. Por exemplo, você tem que levar até ela e cortar só com a pontinha. Então, é um detalhe importante no momento da compra. Quando você trabalha com amigurumis também, você precisa unir peças. Por exemplo, um corpinho a ser unido com uma perninha. Para essas uniões, a gente precisa de uma agulha de costura manual e uma linha de costura. Qual a cor que você deve comprar a sua linha? Vai depender do bichinho que você estiver fazendo. O ideal é que seja na cor daquilo que você está unindo, se não, que seja um tom muito aproximado. Por exemplo, se eu vou fazer um bichinho com o corpo cor-de-rosa e a perninha cor-de-rosa, ao unir as duas peças, é necessário que a linha da costura também seja cor-de-rosa, para que ela fique invisível. Nesse caso, eu estou mostrando uma linha preta sobre a rosa, mas é apenas para que vocês possam visualizar a diferença. O ideal é sempre comprar o mesmo tom. Além da agulha e linha de costura, você vai precisar de agulha e linha de bordado. Ou você pode usar para bordar a própria linha de crochê. Qual a diferença da agulha de bordado para a agulha de costura? Vou colocar as duas lado a lado para que vocês vejam. A agulha de cima é de costura, a de baixo é de bordado. Normalmente, a agulha de bordado não tem uma pontinha fininha, porque ela já passa em buraquinhos prontos, no caso do ponto cruz, por exemplo. Mas a principal diferença é a parte de trás. Vocês podem ver que aqui ela é mais grossinha do que a outra de costura. Isso me permite colocar linhas mais grossas, como essa de crochê, enquanto a outra só comporta linhas mais finas. Em quais casos eu vou precisar da agulha de bordado e linha de bordado ou crochê? Algumas vezes os olhinhos são bordados, então tanto o bordado cheio quanto um olhinho fechado, um olhinho piscando, serão bordados. Nesse caso de olhinhos, poderia usar a linha preta. Também podemos bordar boquinhas. O preferencial é que seja com linhas vermelhas ou próxima de uma cor de boca. Também podemos bordar aquela divisória que tem logo abaixo do focinho dos bichinhos, como coelho, cachorro, e vai em direção à boquinha. Você pode usar um tom escuro do que aquele tom que estiver sendo utilizado na cabeça do bichinho. Ou também você pode pegar uma patinha e querer bordar essas divisóriazinhas como se fossem os dedos. Nesse caso, seria interessante utilizar um tom que seja mais escuro que o tom que estiver sendo utilizado na peça. Por exemplo, se aqui for azul claro, azul um pouco mais escuro. Se aqui for um marrom café com leite, aqui um marrom mais escuro. Lógico que se você tiver uma receita, provavelmente já terá indicação de cor e não vai precisar fazer essa variação de tons. Você já vai comprar exatamente a cor indicada. Fora a parte da costura, é muito útil ter um contador ou marcador de pontos. Esse aqui é um modelo plástico, imitando um alfinete daqueles de fraldas de crianças. Eu ganhei ele como brinde, mas você encontra ele para comprar também. Em que ele é útil? Quando você está fazendo as carreiras, normalmente muitas carreiras da mesma cor de linha, você pode acabar se perdendo, não sabendo em qual carreira você está,
ou não sabendo em qual ponto você está, que você precisa contar pontos também, então você coloca ele para marcar onde você iniciou a carreira e para saber quando chegar nele de novo, você fechou aquela carreira. Você pode encontrá-lo por volta de uns 50 centavos, não é algo muito caro. Vai depender do local onde você estiver. Além do contador de pontos, se você estiver trabalhando com amigurumi para vendas, é necessário você fornecer informações para os seus clientes, como o tamanho do seu bichinho ou algo aproximado do que seria o tamanho real dele. Para isso é necessário você ter sempre um instrumento de medida. Eu trouxe aqui uma régua pequena porque, além de medir o tamanho do seu bichinho, algumas vezes você também precisa medir distância entre olhinhos, distância entre o olhinho e o focinho. Então, eu utilizo uma régua menor. Você pode utilizar também uma fita métrica. Seria até ideal para o caso de medir a altura do seu bichinho. Fora isso, quando você vai fabricá-lo, iniciar a compra de materiais, embora eu vou falar sobre olhos em um tópico específico, achei importante trazer aqui os olhinhos com travas. Esses são os olhinhos e aqui as travas. Olhinhos é a parte preta, a trava é branca. Por que eu achei importante falar logo no começo? Porque se você optar por usar olhinhos com travas, você vai precisar também saber se vai encontrá-los aí na sua região. Eu não consegui encontrar em armarinhos. Pode ser que no local onde você mora também não vai encontrar em armarinhos. Eu tive que buscar em loja online. Nesse caso de loja online, você terá que contar também o tempo que vai levar para o seu material chegar, para assim você ter o amigurumi completo. Além do mais, pode acontecer de você já ter os olhinhos, mas não ter a cor necessária. Esse aqui é um olhinho castanho, pode ser que o seu precise de um olhinho azul, então ainda assim você vai ter que fazer uma compra. Se forem olhinhos de botões também, se você não tiver o tamanho adequado e não conseguir encontrar na sua região, você também vai ter que fazer essa compra e contar esse prazo para adquirir ele. Por fim, o enchimento. Porque, feito o seu bichinho, ou às vezes ao longo da fabricação dele, você vai ter que encher ele para ele ficar fofinho, como se fosse um bichinho de pelúcia. O enchimento utilizado é o algodão sintético. Ele não é aquele algodão que a gente usa para limpar a pele após uma maquiagem, aquele algodão que nasce da planta mesmo. Esse aqui é um algodão fabricado. Ele tem uma boa compressão, então muitas vezes você pode acabar usando bastante dele. Por isso que as embalagens que você compra vêm com muito. Eu, por exemplo, compro um pacote de 1 quilo. E agora, para que esse caderno? Esse caderno é para garantir que você sempre tenha tudo anotado. Quando você vai fazer a sua própria receita, você tem que anotar quais as linhas que você utilizou, quais as cores, qual a espessura de linha, quais os tons de linha de bordado, qual foi o tamanho do seu bichinho, qual foi a cor de olhinho, porque pode acontecer de você fazer um e depois querer fazer igual e não se lembrar como foi feito. E também, na fabricação normal, você precisa que uma perninha ou bracinho saia igual ou muito parecida com a outra. Se você anotar uma, você vai ter a base para poder fazer a outra. Então, mantenha um caderno sempre só para fazer essas anotações. E para você garantir também que caso crie um bichinho muito legal, você pode até fazer a venda da sua receita. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada!